alegria que a gente reabre, né, as portas após o período de férias, e que bom, com gente nova, né, com pessoas que estão aqui a visitar as mames, sempre bom, né. Bem-vindas as mames, e, aqueles que nos acompanham, acho que já tem gente aí na internet, conectados conosco, só lembra do copo com água, e a espiritualidade, no momento que a gente fizer o passe aqui, eles também vão, auxiliar, com o pessoal da casa, de casa também. Então vamos então acalmando nossos corações, entrando em conexão com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, na verdade chegaram bem antes de nós e harmonizaram, né, o ambiente da casa. E vamos dar então início aos trabalhos de hoje com a prece inicial. E eu acho que sou eu mesma, né? Então, dando aquela respirada bem fundo, fechando nossos olhos, relaxando nossos corpos aí, vamos convidando aos nossos mentores individuais, aos trabalhadores da casa, para que nos acompanhem nesta manhã de domingo, nos auxiliando não apenas nas nossas questões íntimas, mas também nos desafios que se apresentam por durante a semana. Rogamos a Deus as bênçãos para esta casa, para nossos lares, para as nossas famílias, para esse grupo aqui reunido de encarnados, desencarnados, e pedindo a nossa Mãe Maria para que estenda o seu manto de luz em todos nós, aqui presentes, e aqueles ligados ao nosso coração, aos nossos ambientes de trabalho, aos nossos ambientes de estudo, que ela aí esteja presente com sua luz, com sua paz, com seu amor e sua proteção de mãe. E especificamente pedimos que ela abrace a nossa amiga Rosângela, que com tanto carinho trabalhou na sua apresentação, e que ela consiga transmitir da melhor maneira as lições, as ideias, os pensamentos e conceitos necessários ao nosso aprendizado, à nossa caminhada. Então, nos abençoe, Mãe, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Rô, Cadê? vem que é tua, Tafarel. Agora, Vamos lá. Não, é isso aqui não. Hoje não vai não. ó, de quem é esse celular? Meu, é porque eu vou te usar aqui. Ou eu vou sentar aqui. Eu vou regular o volume ainda, tá? Aqui vai ver. Tá tudo ótimo. Olha, tá tudo. Oi, sim? Guardamos, tá? Opa. Estamos aqui. Tá, joia. Vamos lá. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós nesta manhã e que permaneça conosco e que a gente possa ir para os nossos lares com essa mesma paz e distribuir a todos aqueles que nos rodeiam. Bem, foi proposto o tema Maria de Nazaré. É emocionante só da gente pensar, né, nesse tema.
Então vamos ver o que a gente teria hoje para poder falar um pouquinho sobre Maria. A gente vai lembrar esse poema que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, de Amaral Ornelas. Ele é lindíssimo. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Quando eu estava lendo, porque eu já ouvi esse poema na voz do Frutuoso, mas quando estava lendo e a gente começa, a cada linha, você refletir sobre esse espírito, que foi um espírito muito iluminado, um espírito que teve uma missão grandiosa nessa terra. A gente se sente muito emocionado. A nossa proposta hoje seria conversar um pouquinho sobre Maria, mas a Maria antes da vinda de Jesus. Porque normalmente a gente conversa muito sobre Maria, o acompanhamento que ela teve, ou o depois do desencarne dela, quando ela trabalha com, né, com a sua falange, né, a sua legião de Maria, que trabalha muito com os suicidas. E o que a gente vai falar um pouquinho é o trabalho antes que ela fez na preparação da terra para poder receber o Mestre Jesus. É muito interessante essa foto na imagem que foi gerada por uma inteligência artificial, porque anteriormente, deixa eu colocar daqui para... Anteriormente, ela foi feita dessa forma por um fotógrafo. Isso não foi psicografia, isso foi o Chico que estava recebendo as intuições através do Emmanuel e o fotógrafo estava traçando, e foram mais de 20 encontros para que ele chegasse a essa imagem. Mas a partir daí, a inteligência artificial veio e trouxe essa imagem para a gente. Nossa, quando eu me deparei, quando fui procurar, né, imagens de Maria, que inclusive estava aquela dali, e que me deparei com essa daí, eu vi uma paz tão grande nesse olhar, transmite algo tão bom, algo que a gente precisa às vezes. Você está às vezes passando por um momento difícil, e você olha para a doçura, para a bondade que esse olhar transmite, a esperança. E isso daí realmente assim, é muito, muito grandioso. E ele é fonte geradora de luz, de energia, de alegria, é um olhar consolador. Origem do nome Maria. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Outro momento foram várias reflexões durante a preparação desse estudo. E você pensar Senhora da Luz, ou seja, ela tinha o poder também de ter essa luz dentro dela, porque ela não só deu a luz ao mestre que veio, ela teve toda aquele trabalho de receber essa luz, de gerar e de trabalhar com o mestre que é que veio. Então, realmente, assim, esse espírito ele tem
uma missão muito grande e que nem sempre ele foi comentado, porque, de acordo com o estudo, somente existem 7 falas de Maria e 8 que se referem a ela. Então, é muito pouco para um espírito que teve uma importância tão grande na educação e o acompanhamento de Jesus, tanto durante, né, a trajetória dele da infância, né, adolescência, adulto, e o depois também, porque ela foi uma das missionárias, né, que contribuiu, que levou adiante a missão do mestre. Maria tem um som, o nome Maria ele tem um som assim muito gostoso, por isso que você vê que tem Maria para tudo quanto é lado. A Gracinha não está aqui, né? Mas você pode ver que até em nomes masculinos tem José Maria, Antônio Maria, porque Maria ela tem uma delicadeza. Uma das falas aqui que em português ele tem um som suave e delicioso. Toda vez que a gente ouve o nome Maria, pelo menos para mim, tá? Eu já vou direto na mãe de Jesus. Então, assim, é tão gostoso a gente fazer essa ligação, né? Porque você acaba recebendo as vibrações que esse nome carrega, que é uma vibração de muita paz. Tá, volta. Maria e sua grandeza espiritual. Eu penso que para a gente elencar todas as qualidades e falar tudo que esse espírito significa e que ele é, realmente é muito difícil. A gente não tem ainda essa percepção, a gente não tem ainda, a gente não está preparado para poder alcançar a grandiosidade que esse espírito significa na humanidade e, né, no astral e onde quer que ela esteja. Quando a gente fala do espírito puro que ela teve, exalta a pureza e excelência desse espírito. Esse espírito ele não foi escolhido para ser a mãe do mestre, a mãe de uma estrela de primeira grandeza, se ela não tivesse todas essas qualidades aí, em excelência em todas elas. Não é que ela era mais ou menos pura, não é que ela era mais ou menos sublimada, que a moral dela era mais... Não, ela tinha excelência em todos esses quesitos. Espírito puro, personalidade sublimada, espírito de alta envergadura moral, celeira abundante de humildade, espírito de abnegação incondicional, exemplo maior de mulher e amor maternal. Quando você fala, né, de cada um desses itens aí, quando a gente pensa na humildade, um espírito ele ter que apagar a própria luz para que a luz do filho se fizesse maior na terra, mesmo ela sabendo do nível que ela estava, porque era um espírito que já tinha passado dessa nossa fase aqui, ele estava numa elevação muito grande, e para poder receber o Mestre Jesus, teria que ser um espírito dessa envergadura, até porque a sintonia, porque acaba sendo uma simbiose. Quando uma mãe está grávida, né, você acaba passando aquilo para o seu filho. Então, até para poder ela receber essa energia de Jesus, eu não seria capaz. E penso que muitas de nós aqui, né, nós não seríamos capazes. Por quê? Porque é uma energia tão sublime que é só um espírito que estivesse já num grau muito elevado para poder conseguir caminhar junto com isso daí. Sim, já era. 4 bilhões. Também. Ela foi escolhida a dedo, né? Não foi uma qualquer uma, assim, não, peraí, só um pouquinho, Ana, você vai ser mãe de Jesus. Não, peraí, vou ver Adriana, Mônica. Não, gente. Ela tinha que ter todas essas qualidades. E assim, como eu falei no estudo, né, esse estudo é um antes e tem o durante, né, o momento de Jesus aqui, o depois. Para um espírito, ele
depois que passou dessa, né, da encarnação, o próprio filho chegar e falar que o mestre, que o Deus, né, quer que ela seja a rainha, não é um espírito qualquer. Para poder você ser mãe de Jesus. Porque se Deus é pai, então a gente já pode imaginar o quão elevado é, né, esse espírito aí. Então, uma das coisas que acontecia muito, né, nas tradições, quer dizer, ela já tinha sido preparada por todas essas qualidades que tinha aí, e quando ela chegou aqui, ela ainda continuou ainda todo o trabalho dela no templo e tudo, então são muitas... ela não se deixou levar pela natureza do planeta Terra, porque às vezes os espíritos vêm em missão, mas quando chega aqui, né, a gente escorrega um pouquinho. Ela não, ela foi de excelência, do início ao fim. Exemplo de mulher e amor maternal. Se a gente pensar direitinho, ela foi, numa das falas que tem aqui, que eu vou falar mais na frente, ela pede que ela seja o exemplo de mãe para todas as mães. E ela porque eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente faz, tudo bem, a gente vai a Deus, mas eu acho que uma das coisas que a gente faz, principalmente mãe, quando está às vezes com alguma coisinha que tem que resolver com os nossos filhos, a quem a gente recorre? A Maria. Por quê? Porque ela conhece as nossas dores. Ela passou por um sofrimento que eu penso que foi um dos maiores que uma mãe pode passar, ver um filho sofrer da forma que ele sofreu. E ela não podia fazer nada, a não ser pedir a Deus, né, que fortalecesse, que desse coragem para poder passar por cima de tudo aquilo dali. Então, assim, ela tem sido um exemplo para todas nós. Todas as vezes que a gente realmente tiver necessidade, faça uma prece a Maria. Maria, me ajuda. Maria, esteja comigo nesse momento. Cuida dos meus filhos, porque eu sei que o meu filho também é um filho seu, porque ela se fez mãe de todos nós. Ela veio aqui para poder deixar esse legado da maternidade bem vivida, a maternidade de excelência. E é interessante, nesse momento que eu estava vendo, né, assistindo alguns vídeos, eu lembrei muito de quando o Roberto Carlos canta a música Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, cuida de mim. E por quê? Porque é nesse momento que a gente busca aquela que sabe o que a gente pode estar sofrendo, principalmente as mães. Eu estou me referindo mais às mães, até porque esse estudo estava preparado, inclusive, para ser, né, no mês de maio das mães, mas por tantas coisas que aconteceram aí. Mas eu acho que mãe é igual Jesus, você fala em qualquer momento, qualquer dia é dia das mães, né? E quando a gente fala mãe, a gente não quer se referir só àquela mãe que gerou um filho. Não. Temos vários exemplos de mães. Mães que cuidam de um sobrinho. Uma mulher, né, que cuida dos seus sobrinhos. Uma mulher que cuida dos seus pais, que acaba, né, no início passando a ser filhos também. Mães que cuidam dos seus animais. E tem tanto amor como se tivesse por um filho gerado em seu ventre. Mães que cuidam das plantas. E nesse daí eu me incluo muito, que além de ter meus filhos, eu amo uma plantinha. Nossa, minha mãe, quando eu era nova, ela falava assim, o que você está fazendo aí, minha filha? E tá eu lá conversando com as violetinhas. Uma vez eu recebi uma violetinha, peço permissão para, né, dar esse exemplo. Eu recebi uma violetinha, mas ela estava tão pequenininha, tão miudinha, aquela coisinha assim, e aquelas florzinhas tão pequenininhas. Eu comecei a conversar com ela. Botei ela na descida da escada, onde ela podia pegar um solzinho, para poder também não ficar tão exposta, né? E comecei a conversar. Eu falei assim, hoje você é o meu bebê. E todo dia estava eu lá, conversando. E passava a mãozinha, e colocava água. Ela foi crescendo, crescendo. Ah, você agora já está virando uma mocinha.
E foi eu conversando e ela crescendo. E ela crescendo. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim: olha, eu vou ter que mudar ela de vaso. Aí eu coloquei, foi num chachim, que o chachim é muito bom. Pelo menos lá, né, a gente tem essa cultura de colocar as florezinhas no chachim. E coloquei. Depois, quando ela realmente floresceu e tudo que ela estava em nós, eu falei assim: hoje você é uma mãe. E é o mesmo sentimento. O sentimento que eu tinha sendo mãe daquela plantinha, eu eu conseguia perceber nela a felicidade que tinha naquela planta. E às vezes minha mãe falava: o que que você está fazendo aí? Eu falei assim: ah, mamãe, é uma conversa aqui de mãe. E tinha, tão gostoso, gente, tão gostoso a gente poder trocar essa energia, porque muitas vezes é uma planta que está ali, mas ela está trazendo beleza aos meus olhos. E graças a Deus pelos meus olhos que podem ver, né? Então isso daí ai, só Deus. Vamos lá. Preparando o planeta Terra para a chegada do Cristo. Essa reuniãozinha, né, que você estava falando sobre a reunião dos espíritos de escola, né? Foram feitas 2 reuniões com o Cristo até hoje, que a gente sabe, né, que a gente tem conhecimento, e isso 4,5 bilhões de anos atrás. Foi feita a primeira reunião para que pudesse ser conversado a respeito do planeta Terra, da formação do planeta Terra, que foi o desprendimento, né, da nebulosa, para que fosse feito todo esse processo. E a segunda reunião foi a vinda do Cristo. Então, foi feita uma preparação, havia necessidade de ter uma limpeza espiritual em toda aquela área. Para quê? Para que o Cristo pudesse chegar, ele pudesse deixar a sua mensagem. E aqueles espíritos, principalmente aqueles que estavam aqui, eles pudessem sentir de uma forma tão diferente, eles fossem tocados para que eles pudessem também vivenciar os ensinamentos que seriam deixados pelo Cristo. Então, teve essa reunião, e nessa reunião foi decidido que Maria, né, seria a mãe de Jesus, e ele realmente exaltou, né, as qualidades dela, porque como foi falado anteriormente, né, um espírito de envergadura moral de excelência. Então, nada melhor do que a Maria para poder estar aqui. E não existe muitas Marias iguais a elas por aí, né? Então, começou essa limpeza da atmosfera espiritual. Isso é uma coisa que não foi feita assim, com 1 ano antes de Cristo chegar aqui, 10 anos, não. Foram mais de 1000 anos para que pudesse ser feita a limpeza desse local, para que tudo convergisse para que a missão do Cristo tivesse êxito. Não da parte dele, porque ele daria conta de tudo, ele já estava preparado para isso, mas no sentido das pessoas que aqui estavam recebessem aquilo e que elas pudessem estar aptas a seguir em frente com a sua vida, né? Procurando seguir os ensinamentos que ele deixaria. Então, uma das coisas que fala aqui sobre que o mar da Galileia desprendia um aroma encantador das suas águas. Tudo ficou em excelência, a natureza estava em excelência. Tudo que eles falavam é que os animais estavam alegres. Os peixinhos, quando eles estavam assim, eles vinham na beira da água assim e ficavam numa alegria, mesmo sabendo que eles seriam pescados para depois serem comidos, né? Assim, todos aqueles que estavam lá, né, todos os animais que eles depois serviriam como alimento para os homens, mesmo eles sabendo que teriam essa finalidade, todos estavam felizes. As plantas, elas estavam com vigor muito maior. Os frutos estavam em abundância. Então, tudo isso foi preparado para quê? Para que as pessoas se sensibilizassem também. E nisso foi também feita a limpeza com esses irmãozinhos, né, que tinham necessidade, né? Mas para isso, assim, como houve muita era perceptível toda essa excelência que estava acontecendo, toda
assim, as pessoas olhavam, os sacerdotes, todo mundo falava, gente, o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente no ar, está tudo muito bom, está tudo muito... Eles estavam respirando esperança. E isso era uma das coisas que, assim, eu já fico imaginando se a gente estivesse naquele momento, vivendo esse... Estar com... Né, saber que o Cristo daqui a pouco estava ali, mas você já estava sentindo, né, a presença dele chegando perto da terra. Isso daí deve ter sido realmente um momento maravilhoso. E Maria era uma das pessoas que elas estavam encarregadas de fazer esse acolhimento, essa limpeza dessa atmosfera espiritual aí. Então, uma das coisas que aconteciam naquela época, assim, os pais, eles entregavam os filhos para os templos para que eles recebessem toda essa parte espiritual e tudo, e isso muito contribuía para que, nesse momento aí, isso daí tivesse, assim, uma grandiosidade, pudesse alcançar muito mais a missão do Cristo quando ele aqui chegasse. Todo mundo, não tinha um que não falasse assim, tudo está melhor. Até os raios do sol parecia que elas estavam, sabe, diferente. As pessoas que estavam doentes, elas assim, começavam a melhorar só pelo fato de estar em contato com toda essa atmosfera. Uma das frases que eu achei muito bonita, toda a natureza estava como que em oração. Toda a criação vivente sentiu o aproximar da felicidade. Aí, nesse momento, né, já quando estava próximo tem outras coisas que eu vou falar assim aos pouquinhos, mas teve um momento que Maria foi visitar o lar dela, né, quando ela seria acolhida como filha, ela dobrou os joelhos em respeito aos corações que ali estavam, né, e elevou os céus um canto. Era muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, os livros que eu fiz a pesquisa, Maria de Nazaré, de José Carlos Leal, Maria, Mãe de Jesus, de Ivone Pereira Franco, lindíssimo. E esse daqui foi o principal, Maria de Nazaré, por Miramês João Nunes Mais. Cada né, tracinho desse daqui de Chique tem cada coisa tão valiosa que daria para poder falar muito mais. E olha que para esse estudo eu só peguei esse iniciozinho aqui, que é o antes. Aí tem o durante, né, e depois. Então, assim, é um livro riquíssimo. Se vocês tiverem oportunidade... Fica a dica. Fica a dica, tá, Ana? O antes, o durante e o depois. Bem, tá aqui, né? Vamos lá, se Deus quiser que a gente consiga, né? Então, ela sempre recorria à prece, que é uma das coisas que, assim, também me tocou muito. Deus de eterna solicitude, eis que me encontro aos compromissos firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer a terra para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimenta esse anseio divino no peito. Aspiro a ele. E me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Eu estou amparada por 3 de vossos mais elevados agentes, Gabriel, Rafael e Micael. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Aí eu fico imaginando quanta humildade, né, dela realmente, assim, o reconhecimento a Deus por tudo que ele estava fazendo por ela. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem
paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ver a nossa serva das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me. Então, quanta humildade dela pedir, né? Não deixa que minha luz, né, ofusque as outras pessoas, apague, deixa que as outras pessoas se sintam como normais, como eu. Assim, que eu me sinta normal como elas, que elas não se sintam envergonhadas, inclusive, por estarem perto de mim. Ao juntar-nos a ela, que eu seja uma simples mulher que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo domina, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas duas criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza em seus ideais. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Nossa, quando eu terminei isso daqui, eu já estava em lágrimas, né? E ela também estava em lágrimas. Lágrimas desciam em suas faces, como se fosse uma mistura de cores vivas saindo do coração. Aquela que se destinava a ser a mãe de Jesus se identificava pelos seus pais, pelo processo de amor. Então, antes dela vir, até aqueles que iriam recebê-la como filha, ela já estava pensando neles. Então, assim, é um, é um espírito realmente que a gente tem que falar assim, que Deus, bendita sois, né, entre as mulheres, né? Então, haviam muitos espíritos que eles estavam desempenhados em fazer toda uma desarmonia nesse, né, por onde estava, né, por onde Jesus iria passar. E existe dois casos aqui que seriam assim, foram os que mais me tocaram. Foi quando ela queria entrar num local onde realmente estava muito perigoso. Não para ela como espírito, mas precisava, antes que viessem espíritos, existem espíritos que vêm para poder limpar, para desativar tudo aquilo, coisas que os espíritos planejam, até fortaleza, essas coisas assim, é preciso que esteja uma limpeza nesse ambiente para que ela pudesse vir. E ela queria entrar, aí o Isaías, que estava com ela, falou assim, não, calma aí, não, peraí. E os espíritos também, você precisa esperar um pouquinho, deixa a gente dar uma limpezinha primeiro aqui para poder você poder passar, né? Aí teve outra oração dela, que inspirada nesse momento que ela queria entrar e que ele falou, espera, ela se ajoelhou e orou sentidamente, fazendo do verbo um canal para conversar com aquele que é todo amor, justiça e bondade. Eu só peguei um trechinho pequenininho. Sabemos, Senhor, que a vossa paciência e o vosso amor são verdadeiramente sem limites. E aprendemos por processos que por vezes escapam ao nosso entendimento que a vossa justiça é sobremaneira grandiosa. As vossas leis ainda vibram em pleno segredo, no entanto, temos a certeza de que elas são justas. Isso nos alegra e nos conforta, nos dá o interesse de trabalhar para um mundo melhor, de reunir todos os companheiros, ajustando os nossos sentimentos e afinando as nossas faculdades, para que o ambiente da Terra seja propício à fecundação das sementes do bem, porque elas duram eternamente na eternidade da vida. A ignorância não deixa que os homens percebam a verdade e a empana na visão dos espíritos inferiores, que desconhecem o quanto se trabalha em favor dos que sofrem e clamam por justiça, o quanto se trabalha por aqueles que fazem os outros sofrer, servindo de instrumento de orgulho, da vaidade, da prepotência e do egoísmo. Nesse momento, todo o ambiente ele foi inundado com muita luz. E todos aqueles espíritos que estavam ali, principalmente, né, aqueles que estavam planejando fazer alguma coisa, eles foram amparados, eles perceberam a luminosidade, eles perceberam a presença, né, de Deus naquele momento ali, e muitos deles, por ali mesmo, eles se entregaram. E eles seguiram com esses irmãos. Por quê? Porque eles reconheceram que, né, eles não estavam no caminho correto e resolveram mudar de vida. E teve uma outra
um outro momento que tinha um dos sacerdotes que ele era responsável por poder ficar fazendo, não, o rei está chegando aí, o rei está chegando aí. Então, o que que ele fazia? Ele queria que essas pessoas fizessem coisas para poder realmente destonar e que as pessoas duvidassem, inclusive, de que o mestre, quando chegasse aqui, iria fazer alguma coisa diferente. Então, esse espírito, ele foi levado para adormecer e ele estava no colo de Maria. E o Isaías estava do lado dele. Nesse momento, a mãe ela estava ali orando por ele, pedindo para que ele pudesse receber, né, todo o benefício daquele momento, porque aquele dia era o dia do arrependimento dele. Aquele dia ele tinha que mudar a vida dele, ele tinha que deixar de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, porque já tinha passado da hora dele. Então, na hora que ele acorda, né, na parte espiritual, quando ele acorda, ele não vê o Isaías, ele vê a mãe dele. E quer ver coisa tocar com a gente é a mãe, né? É a mãe. Então, quando ele olhou para ela, falou assim: por que você demorou tanto? Eu estava esperando por você. Eu precisava tanto de você, do seu carinho, do seu amor. E nesse momento, ele foi envolvido e ele chegou ao ponto, a Maria conversando com ele, né? Teve o Isaías que teve essa parte como se fosse a mãe dele, e a Maria falou para ele assim: está no seu momento, está na sua hora, você precisa ir conosco. Você não pode continuar da maneira com que você está. E ele realmente ele seguiu. Não só ele, como muitos que estavam ali com eles, naquelas reuniões que eles faziam no tempo para poder, né, arquitetar planos, né, para poder destruir tudo aquilo que era bom, eles foram levados também. E isso, uma dessas passagens fala que ele foi levado para o mar. E uma liteira levou ele, né, para a espiritualidade. E uma outra teve que uma das pessoas que também era responsável, ele estava num celeiro e começou a pegar fogo, aí aqueles espíritos também que estavam ali envolvidos com espíritos que estavam, né, tramando, né, para poder fazer as coisas, eles ficaram assim alvoroçados e a espiritualidade jogou uma rede para poder levá-los. E nesse momento Maria aparece como uma criança, porque era da forma que ela iria tocar. Ela acendeu luzes de esperança e todos eles foram levados para a praia, onde surgiu um grande barco e foram convidados a embarcar. Alguns perguntaram: para onde vamos? Vamos com Deus, em busca da própria paz, e partiram no seio do grande mar. Eu só fico imaginando, né, como que foi esse momento deles terem vivido isso, né, deles serem amparados. E a gente vê a Maria, a determinação dela é outra imagem que realmente se mostra deixa tanta paz dentro da gente, né? Imaginar que Maria, quando no processo dela que ela teve aqui, ela teve Jesus muito cedo, era uma adolescente, né? Muitos falam que Maria, ela tinha em torno de 13, 14, 15 anos, uma adolescente, uma criança, né? Que hoje é considerada. Então, a determinação dela, quando ela fez uma das suas orações: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vós a afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes acharem conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou vossa serva. Fazei de mim segundo a vossa vontade. É uma submissão e assim, é tanto amor dentro do coração de um espírito desse que realmente, assim, toca as nossas fibras, né. Bem, não sei se algum de vocês já conhecem essa parte aqui, mas é uma coisinha, interessante, né. Essa é boa, né. Que a gente vê ali, o São Pedro estava lá conversando com Jesus e falou assim: "Jesus, olha só, eu não sei o que está acontecendo por aqui, mas eu estou olhando assim, estou vendo uns rostinhos tão diferentes, mas eu não conheço. Eu não dei passagem para essas pessoas e eu não estou sabendo por onde essas pessoas entraram". É.
Ele estava lá, né? Estava lá, ó, você vai, o Edu, você vai. Mas peraí, aquela pessoa lá, não tô entendendo. O que essas pessoas fizeram? Aí, antes dele conversar com Jesus, ele foi lá e foi fazer as suas investigações, né? Gente, vamos ver por onde que essas pessoas estão chegando. Aí ele já tinha, né, todo o relatóriozinho pronto lá, estava lá Jesus, ela só queria falar com o senhor, que a gente fez um censozinho aqui, essas pessoas, né, não estavam aqui, mas eu quero saber o que eu vou fazer com essas pessoas. Eu falei assim, tá, Jesus, né, todo sereno, tudo. Falei, mas ele falou assim, vamos cá um pouquinho, vamos lá no local. Aí Jesus estava todo sereno, falou assim, tá, mostra aí para mim o que está acontecendo. Aí ele falou assim, tinha toda hora estava subindo homens e não era assim, não foi só de uma vez não, estava toda hora aquela, né, aquele volume grande assim. Aí o São Pedro falou assim, Jesus, você não acha que a gente deve fechar não esse local ali? Ele falou, deixa quieto, deixa, isso é coisa de mamãe. Você sabe o que com mamãe é, né? A gente não brinca, né? Ele, mesmo ele sendo Jesus, uma mamãe, ele tinha que obedecer, né? Então, assim, Maria tinha deixado um enorme rosário pendurado à janela e por ele a fila de almas ia subindo continuamente ao céu. Mãe, né? Dando o seu jeitinho aí, né? Abraçando aqueles irmãos que precisavam muitas vezes de uma segunda chance. E quantas vezes nós, mães, damos tanta chance aos nossos filhos, né? Aqueles que a gente nós estamos responsáveis, né? Não é só uma nem duas vezes. Talvez aquela parte do perdão, né? A gente esteja praticando muito isso, né? Perdoar os nossos filhos. Claro que a gente tem que ter firmeza, né? Na educação, a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente está fazendo, mas é, é gostoso, né? Saber que a gente tem a, a oportunidade, é essa oportunidade que o coração de mãe está sempre ali. Porque na hora que eu acho que assim, quando a gente faz às vezes muita coisa assim, errada, né? Para quem que a gente corre? A gente não corre com o pai, não, que a gente sabe que o pai que às vezes, né, vai. A gente vai direto, mamãe, olha, mamãe! É muito fácil, né? A gente dá aquela choradinha assim, mas mãe é mãe. E que dirá a mãe, que intimidade de Maria com Deus para poder fazer isso. Intimidade com Deus. Isso é que é ser um espírito, né? Não é à toa que se diz que quando os próprios pecadores se fecham às portas do paraíso com as trancas do pecado, Maria lhes escancara a janela para que sempre encontre alguma nova oportunidade. Existe uma frase que é atribuída a Chico que diz: quando uma mãe faz uma prece por um filho, ela arrebenta as portas do céu. Gente, isso é tão forte. Aí não só por um filho, mas como, né, como eu falei, por um nosso animalzinho, pelas plantas, por um sobrinho, pelos nossos pais, né, que a gente muitas vezes, como eu falei, a gente passa a ser, né? É, eu vou pedir. Agora eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a Maria. Vamos lá. Eu não sei se alguns de vocês já conhecem esse hino. Esse é um hino, eu falo que é aquele espiritismo raiz mesmo. Isso eu tinha muito quando era pequena, né, criança, e tomava os passes e ouvir as palestras. Então tem assim, Maria, mãe bondosa do Senhor Jesus, hóstia divina, pura de amor, de caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em dores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, mãe bondosa deste bom Jesus. Ai, desculpa. Ai, foram. Maria, Santa Mãe. Ai, peraí, só um pouquinho, gente, deixa eu voltar. É porque eu fui longe agora aqui. A emoção tomou aqui. Vamos lá. Maria, mãe bondosa do Senhor Jesus, hóstia divina, pura de amor, de caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em dores,
sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa, Mãe de Luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperais vosso olhar, que é todo imenso amor, sobre essa humanidade que tateia cega ante a verdade. Ó Mãe toda coração, despetalada em amor. Ó Mãe toda vibração, de paz, de luz, de fulgor. Maria, Mãe de caridade, baixai sobre a humanidade uma centelha de luz desse vosso olhar que ao Pai nos conduz. É realmente assim emocionante. Desculpa aí porque a emoção pegou aqui. E a partir de agora eu vou pedir se você pudesse desligar a luz ali, que tem um videozinho. Eu acho que vai direto aqui. É só eu apertar aqui? Eu não- Gente, antes de você começar, o que que eu gostaria de pedir para vocês? A partir de agora, são pequenas homenagenzinhas que vai sendo feita para a Maria, e que vocês assim possam sentir esse momento, tá? E no final a gente já vai emendar aproveitando essas energias, a gente já vai emendar com os passes. Então, desde já eu gostaria de agradecer muito a vocês pela paciência, né? E pela oportunidade de estar aqui, e que fique aí a nossa singela homenagem, né, a Maria, que esse espírito tão sublime que nos deixou um exemplo muito grande do que é ser mãe, né? Então, você consegue colocar? Passar o próximo, depois no final você já pode emendar com o passo, tá? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso que foi feito com os drones no Dia das Mães. É muito bonito. É a representação de Maria, né, como Nossa Senhora Aparecida. Sinto esse momento.
Pode aumentar um pouquinho? Maria. Maurício, pode pegar. Então, esse aqui que eu preciso. Pode tirar, pode tirar. Pode. Vamos. Tá aqui. Vamos dar prosseguimento, então, com a nossa próxima parte, que é a parte do passe. Pessoal da internet que está nos acompanhando, por favor, permaneçam conosco, aguardando a prece final e recebendo esses fluidos. Pedimos, então, aos passistas que se coloquem nas suas posições. Pedimos a todos que permaneçam em harmonia, sentando confortavelmente, fechando os olhos, permanecendo com os pensamentos elevados, pensando no nosso Mestre Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus.